Graça e paz, amigos e amigas da IP Parque. Que bom que o Espírito Santo nos trouxe aqui nessa manhã tão linda para juntos nós ouvirmos a voz de Deus. Nós estamos no segundo encontro dessa série chamada Deus Conosco e explorando a grande verdade bíblica de que a presença de Deus, ela nos encontra em diversos momentos, em diferentes estações da vida. E o texto âncora que nos acompanhará durante toda a série é o texto de Mateus, capítulo 1, verso 23, que nos afirma o seguinte, vamos dizer todos juntos, vamos lá? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Esse título que Cristo Jesus recebe significa Deus conosco. Semana passada, o título da mensagem foi Deus conosco nos vales. E descobrimos que nós podemos desfrutar da presença de Deus lá no topo da montanha. Isso é maravilhoso, quando tudo vai bem. Mas o conhecemos intimamente quando nós passamos pelos vales. E a mensagem de hoje, o título é esse, Deus conosco nos desertos. Se semana passada foi nos vales, hoje é nos desertos. Aí você pergunta, mas pastor, qual é a diferença dos vales e dos desertos? Há diferença? Sim, há diferença. Como vimos semana passada, os vales são lugares de passagem. Passagem numa peregrinação. É algo que soa um pouco momentâneo, breve, como se fosse uma crise que logo vai passar. Já os desertos são estações. E estações nós não sabemos o quanto elas irão durar. Elas podem durar 4 dias de deserto, elas podem durar 40 dias de deserto, ou podem até mesmo durar 40 anos de deserto. São imagens simbólicas, esses números nós encontramos na Bíblia, de estações em que nos sentimos sozinhos. A questão é que o deserto, ele é um local árido, onde nós estamos em situações adversas, vagando sem saber quando nós seremos resgatados dali, daquele local insalubre, daquele local de solidão, e que traz aquela sensação, só quem está no deserto sabe, de aprisionamento. Eu estou no deserto e parece que eu não consigo sair daqui. Por exemplo, você está num deserto profissional e se pergunta, quanto mais tempo você vai estar nessa empresa enfrentando um ambiente hostil? E parece que Deus não abre uma porta para uma outra empresa. Você está aplicando os seus currículos em outro lugar, mas você parece que está preso naquele deserto profissional. Quanto tempo mais eu ficarei preso no aluguel? Quando eu terei a liberdade de financiar minha casa própria? É outro tipo de deserto. Estou namorando um cara há anos, pastor. Orei, jejuei, cavei poços de esperança, jejuei, orei novamente, são anos e anos. Ele não fala em casamento, pastor, só fala em PlayStation 5 e o novo FIFA, que já foi lançado em dezembro. Até quando? Às vezes a irmã está com esse questionamento. E às vezes, minha irmã, o deserto que mais aprisiona é aquele do qual nós temos a chave para sair. Só que falta força ou coragem, tá? Fica a dica. Na Bíblia, há diversas histórias de pessoas que vagaram pelo deserto. A gente poderia citá-las, poderia fazer uma série só sobre pessoas que vagaram pelo deserto. Agar, escrava de Sara, fugiu para o deserto de Berseba, ainda grávida de Ismael, por conta ali da rixa com a esposa de Abraão. Moisés, quando jovem, passou 40 anos no deserto de Midian, 40 anos no deserto, se preparando para conduzir o povo de Israel, depois, mais 40 anos, aliás, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto ali de Sinai. O próprio Jesus, estamos falando de Jesus, o Deus conosco, ele foi levado pelo Espírito para onde? Ao deserto, para orar e jejuar por 40 dias. Jesus foi direcionado ao deserto. O deserto é um lugar bíblico que vai muito além do que uma localização geográfica. Ele é o lugar onde nós somos desafiados.
É o lugar onde nós nos sentimos sozinhos, é o lugar onde o desânimo bate, é o lugar onde nós muitas vezes entramos perdidos e desorientados. E é exatamente nos desertos da vida que uma grande pergunta ecoa no meu, no seu, nos nossos corações. Essa pergunta é: como experimentamos a presença de Deus no deserto? Que uma coisa é o topo da montanha, aí é fácil, aí é tranquilo. Mas como que a gente experimenta no deserto, em tempos de aridez, em momentos de solidão? E a imagem é aquela secura, uma secura não só física, mas uma secura da alma, onde você tenta explicar para as pessoas, mas quem não está no deserto, simplesmente não entende. Você tenta explicar a sua dor, você tenta explicar a aridez da sua alma, mas quem não está no deserto não consegue compreender. E assim você se encontra desesperadamente sozinha e espiritualmente seca, espiritualmente seco. E agora? Nesse exato momento da mensagem aqui, eu quero apresentar um axioma que direcionará a resposta para essa pergunta. Então, você que está tomando notas, anote, escreva, guarde e principalmente anote no seu coração. Para que seja anotado no seu coração, trazer um bloquinho de anotações para os cultos é fundamental. Se você não tiver um bloquinho, pode abrir o celular, não entra no Instagram, em nome de Jesus. Se entrar no Instagram, eu quero que o seu celular quebre, né? Que ele pare de funcionar, que a bateria estrague, tá? Amém? Então, evite o uso de celular, traga o bloquinho, anote, guarde no seu coração isso, que o deserto se torna uma dádiva. Olha o que eu estou falando, se torna uma dádiva quando colocamos nossa maior necessidade em dependência total de Deus. Deserto é ruim, eu estou falando que ele se torna uma dádiva quando colocamos a nossa maior necessidade em dependência total de Deus. Isso é porque, no deserto, querendo ou não, o nosso ego morre. A força humana se esgota. E nesse momento, nós somos conduzidos a depender totalmente de um novo começo que está somente em Deus. Não tem força humana, não tem inteligência humana, não tem título, não tem riqueza, não tem nada desse mundo, a não ser a força e o poder de Deus. E é justamente esse processo de encontrar a Deus na dependência total que a história do profeta Elias nos ensina. Então vamos ver como isso aconteceu. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 18. Primeiro Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 18. E diz assim a palavra de Deus: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nensi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Até aí, vamos orar. Pai de amor, obrigado pela tua palavra, que é viva, que fala profundamente aos nossos corações. Corações estes que passam por diversas estações. Passamos pelos montes, passamos por montanhas, mas também passamos por vales, e muitas vezes vagamos na estação dos desertos. E pedimos, Santo Espírito de Deus, fala conosco, revela, ó Deus, quem Tu és, o Deus conosco sobre o Seu povo. Em Cristo Jesus que nós oramos, amém, amém. Talvez você não conheça esse texto, eu preciso te dar um contexto bíblico do que está acontecendo aqui. Quem são esses personagens? Quem é Acabe? Acabe é o rei de Israel, péssimo rei por sinal, da lista dos piores, pois afastou-se dos caminhos do Senhor, e ele é casado com Jezabel, uma mulher obstinada, enérgica, devota do deus Melcarte, o Baal de Tiro, e mantinha 450 profetas de Baal, e também 400 profetas de Aserá, ou Asherá. Elias é profeta do nosso Deus, Elias é profeta de Yahweh, que no capítulo anterior, no capítulo 18, havia batalhado no monte, o Monte Carmelo, contra os 450 profetas. Deve ser algum instrumento aqui, né? Ou não? É o microfone? É o violão? Deve estar estourando assim, devagarzinho uma corda, né? Ele deve estar aqui clamando num tempo desértico esse violão aqui. Elias é o nosso profeta, o profeta do nosso Deus. E no capítulo anterior, o capítulo 18, como eu estava dizendo, ele estava batalhando, ele havia batalhado no Monte Carmelo contra os 450 profetas de Baal. Só que ele ganhou essa batalha. Ele venceu todos aqueles 450 profetas e matou todos à espada. Esse é o contexto que surge agora no capítulo 19. Só que agora Jezabel proclama no verso 2, mandando um mensageiro comunicar a Elias, para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a vida desse profetinha o que ele fez com a vida de todos os meus profetas. Ameaça de morte, iminente. Quando Elias recebe essa mensagem, olha que loucura, ele matou 450 profetas no Monte Carmelo. Quando ele recebe a mensagem da Jeza, ele morre de medo. Morre de medo, foge, parte a 160 quilômetros distante pela vida, fugindo para salvar a sua vida. Ele morre de medo, é o que diz o verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Ele entra no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de Essa, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Perceba o que está acontecendo aqui. Elias, o profeta do Senhor, acabou de receber uma vitória, mas recebe uma notícia, fica abalado, com medo, foge, percorre 160 quilômetros e entra no deserto. Elias entra no deserto. O que isso significa? Significa que ele entra num lugar solitário. Ele deixa inclusive o seu servo e ele entra sozinho.
significa que ele entra num período de dor, num período de sofrimento, num ponto de desespero, numa secura da vida, onde ele não consegue vislumbrar uma gota de esperança. Como é que a gente sabe que ele não vê esperança nenhuma? Através da oração dele. Ele ora, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Olha o que ele está pedindo. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Acabou. O que eu cumpri. Agora eu não aguento mais. Chega, Senhor. Eu já posso partir. É sério isso. A dor é profunda. O sofrimento é intenso para um profeta dizer isso. Irmãos e irmãs, quantas vezes num período desértico, você não viu uma gota de esperança e acabou dizendo também, chega, Deus, eu não aguento mais, eu não consigo, o meu peito dói, eu choro dia e noite, eu lutei, ó Deus, eu corri, ó Deus, eu tentei, mas agora não dá mais, para mim acabou. Eu não tenho mais forças. Ah, Deus, de novo não. Não sei se já aconteceu isso com você. Talvez você tenha pensado algo semelhante. Seja na criação dos seus filhos adolescentes. Ah, não, Senhor, de novo passar por isso. De novo ele me apronta uma dessas. Isso é tão sério. Não sei mais o que fazer, ó Deus. Ou no trabalho. Deus, eu não aguento mais. Se acontecer isso de novo, se esse meu relacionamento de novo, seja com o meu chefe, com o meu subordinado, continuar dessa maneira, eu vou surtar com todo mundo aqui. Ou na vida financeira, quando tudo está apertado e de repente, já está tudo, você está economizando, as coisas estão difíceis, você está sendo desafiado, seja no novo emprego, seja abrindo uma nova empresa, ou no momento de desemprego, orando a Deus, e tudo está assim, a economia, guardando ali, tudo justinho, pedindo para o filho apagar a luz, fazendo as compras do mês contadinho, aí batem no seu carro pela 5ª vez, e você fala, eu não aguento mais pagar a franquia do seguro, não aguento mais. Você, mãe, trabalha fora, cuida das crianças, mantém a casa limpa, tudo organizado, faz almoço para todo mundo, e ninguém, absolutamente ninguém se oferece para lavar a louça. Ninguém se importa, ninguém percebe, ninguém vê o que você está fazendo por todo o lar. Aí você é tomada, né, pelos pensamentos da Gesa. Se amanhã, a essa hora, a louça não estiver limpa, eu vou matar todos ao fio da espada. Não aguento mais. Vocês comem da minha comida e não lavam a nossa louça? Às vezes vem esses pensamentos, não vem? Aí você solta, né, a sua indignação, né, como dizia minha mãe, né, viajando, curtindo a vida, mas sempre diz, quando eu morrer, vocês vão sentir falta de uma cozinheira nessa casa. Está vivendo bem, né? Mas ela lançava sempre essa, para ver se pegava no emocional aqui, né? Mas é triste, né? Está todo mundo comendo ali da comida, ninguém se importa, não leva o prato ali, não lava a louça, não aguento mais. São vários momentos, os mais simples. Às vezes os mais simples, na verdade, são gatilhos de sofrimentos mais profundos, tá? Eu não estou aqui diminuindo essa expressão de uma mãe. O que está por trás é o cansaço dela, o que está por trás dela é a falta de cuidado com ela. Tá? Eu não aguento mais. Quem disse isso foi um profeta do Senhor no texto bíblico. E ele o disse porque estava cansado. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, fique à vontade para levantar a sua mão, se você quiser. Se você não quiser, também pode ficar tranquilo. Mas quantos de vocês chegam agora em dezembro cansados? Levanta a mão. Percebe? A maioria. E talvez você não quis levantar a mão porque, sei lá, ficou um pouco tímido. Mas o ano passou rápido demais. Rápido demais. E em vez de você se preparar, né, para curtir o final de ano, né, uau, legal, família, festa, Natal, advento, coroa e da guirlanda, coroa do advento, família, todo mundo junto, você está com o coração, na verdade, batendo rápido, porque você já está preocupadíssimo com 2026, porque tudo vai começar de novo. Você está tão cansado, tão cansada, que você já está preocupado, ansioso, ansiosa com os problemas que virão.
Sabe esse sentimento? Cansaço, esgotamento, exaustão, estresse, crise de ansiedade, depressão. Parece que essa epidemia do cansaço atingiu a todos e, de fato, a sociedade está doente. Inclusive, agora acabei de lembrar que o nosso filósofo da atualidade, Byung-Chul Han, escreveu o livro A Sociedade do Cansaço. Um ótimo livro, inclusive, sobre o que está acontecendo. Só que aí você para pensar, e não é uma questão física. Esse cansaço não é físico. Se fosse, bastaria uma soneca. Se fosse, bastaria um final de semana. Ou bastaria férias, né? Ah, pronto, problema resolvido, férias. E muita gente tira férias no final do ano, estaria resolvido, mas não é. Perceba, o profeta Elias disse, chega, Senhor, chega, Senhor. O profeta que estava no monte, o profeta que fez a chuva parar, o profeta que viveu o milagre de ser alimentado por Deus, o profeta que ressuscitou um menino na força que vem do Senhor, o profeta que venceu a batalha de vida ou morte contra os profetas de Baal, esse mesmo profeta que conheceu e viveu a presença do Senhor, entra agora no deserto e diz, chega, Senhor, eu não aguento mais. E nós muitas vezes também dizemos, chega, Senhor, e se não é cansaço físico, o que é? Esgotamento espiritual. Vivemos o esgotamento espiritual. Porque tem muita gente que não está apenas cansada, está sobrecarregada. Pessoas que não precisam apenas de um descanso físico, embora ele seja necessário e bom, tá? A Bíblia nos ensina a descansar. Mas que precisam, antes de tudo, uma renovação de dentro para fora. Um renovo espiritual. O que precisamos é de um encontro real com a presença de Deus, pois é na sua presença que a gente experimenta a graça, bondade, amor e misericórdia. E é isso que Jesus, o Deus conosco, oferece a nós. Você se lembra do texto de Mateus? Está errado a referência ali 1:23, é 11, 28 a 30, quando o próprio Cristo Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Descanso para o corpo, descanso para o estresse, descanso para as mãos, descanso para os pés que caminham muito. Que descanso que é esse? É corporal? Não, descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só Jesus oferece o descanso para a alma. É muito mais que um descanso físico, é o descanso para o interior, para o espírito. Aí a gente volta agora à pergunta inicial, como experimentamos a presença de Deus no deserto? Se é a presença de Deus que traz o descanso para a alma, ok, pastor, eu entendi, mas como tê-la no meio do deserto? Acompanhe comigo versos 5 a 9. Deus, ele vem ao encontro. De repente o anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus vem ao nosso encontro com a sua presença. Deus sabia que Elias precisava também de um renovo físico, né? Por isso ele recebe ali um pão assadinho sobre brasas, um jarro de água, e ele deita para dormir para poder descansar também. O sobrecarregar da alma somatiza o corpo. Por isso que ele está acabado, esgotado, então ele precisa descansar e comer. Mas como Deus faz isso? Envia um anjo. Deus envia a sua presença, Deus vai ao encontro. Ele envia um anjo, e esse anjo volta. Olha só que detalhe precioso. O anjo foi, mas o anjo voltou. Ou seja, Deus não desiste de nos buscar. Deus não desiste de nos encontrar. E a Bíblia continua, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias, o que está acontecendo?
Por que você está fugindo? Por que você entrou num deserto e agora você está numa caverna? E ele com aquela vozinha de choro, ai Senhor, tenho sido muito zeloso, o Deus dos exércitos, o Senhor sabe disso, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, ó Deus, eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Não sei de onde ele tirou que ele era o único, mas ele falou que ele era o único, né? Esse negócio de se vitimizar, às vezes, é bem antigo, né? Acontece aqui. Né? Não é algo novo, né? Eu sou o único. Mas ele está no meio da dor, por isso que ele faz isso. Porque ele está declarando ali que ele está num deserto espiritual. Realmente ele não consegue enxergar os outros 6.999 profetas que estão ali e que servem a Deus. E por isso ele não consegue ver nada, absolutamente nada, além da sua necessidade espiritual. Ele está ali imerso no seu sofrimento e ele tem uma necessidade. Ninguém enxerga, ninguém ajuda, ninguém entende, e ele se vê completamente desesperado e sozinho. Mas então o que Deus faz? Deus dá uma bronca nele, Deus fala, é culpa sua, tá vendo, você que não está enxergando, não, Deus não faz isso. Olhe a beleza do texto, Deus o encontra em sua necessidade. Deus o encontra na sua vulnerabilidade. E aqui a gente começa a aplicar aquele axioma que eu apresentei para vocês no início da mensagem. O deserto se torna uma dádiva quando colocamos nossa maior necessidade em dependência total de Deus. Elias nem percebeu o que ele estava fazendo, mas como ele estava no deserto, ele não tinha outra solução a não ser depositar toda a necessidade dele diante de Deus. E ali ele começa a viver a total dependência. Então Deus vem repetidas vezes, e quando entregamos tudo o que somos a Ele, a nossa necessidade é transformada em dádiva. Já parou para pensar nisso? A nossa necessidade é transformada em dádiva por causa da presença de Deus. Aí no verso 11, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Olha a informação que Deus traz. Poxa, é o que Elias precisa para a sua alma, a presença de Deus. É o que nós precisamos para as nossas almas, a presença do Senhor. Então veio um forte vento que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. O fogo é sinônimo da presença de Deus. O fogo remetia aos profetas lá em Êxodo 3, quando a sarça pegava fogo e não se consumia. É o fogo consumidor, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Eu quero te chamar a atenção para isso. Porque os montes tremeram e Deus não estava no vento. A terra estremeceu e nessa situação Deus não estava no terremoto. O fogo ardeu e Deus não estava nele. E aqui vem a nossa segunda lição. Deus não está apenas no extraordinário. Deus estava no murmúrio de uma brisa suave. No murmúrio de uma brisa suave. Independente da versão que você está utilizando, aqui nós utilizamos a NVI, na Almeida atualizada pode ter outra expressão, brisa suave, né, num sussurro. O fato é que a palavra hebraica para esse murmúrio de uma brisa suave é demamar, que significa sussurro. Sussurro. E essa palavra hebraica, ela deriva de uma raiz, de uma palavra chamada damã, que significa sossega, silencia. Todos os textos de Salmo sobre aquietar a alma, silenciar o interior, descansar a alma, é damã. E de damã vem demamar. Do sossega, do aquieta, vem o sussurro. Que barulho há no deserto? Já parou para pensar? Que barulho há no deserto? Quem aqui já teve a oportunidade de estar pessoalmente em algum dos desertos localizados aí no mundo? Levante sua mão. Alguém já pisou num deserto aqui? Olha só, algumas pessoas já pisaram
em alguns desertos, né? A maioria deles está fora do nosso continente, embora a gente tenha alguns aqui. A Júnia, minha esposa, tem um primo muito querido nosso, muito da nossa idade, né? E ele gosta de fazer uns mochilões, né? Então ele vai sozinho para lugares assim mais exóticos. E um dia eu estava sentado com ele e ele estava contando para mim a experiência de estar no deserto de sal do Atacama, Chile. Esse desertinho de sal aqui, que às vezes, a depender da claridade, você confunde o horizonte com o sal e com o céu. Ele esteve lá, e aí ele foi contando, e o que mais lhe impressionou foi o silêncio. Porque como ele foi de mochilão, não pagou guia nem nada, ele só chegou lá, e aí ele é doido, o moleque é roots. Ele pegou a mochilinha dele e foi entrando no deserto sozinho, né? E foi andando, e sentou lá no meio. E aí ele falou assim, cara, todo um jeitão assim despojado, pô, assim, você não sabe, cara, eu sentei lá, fiquei contemplando o silêncio, e mano do céu, o silêncio ficou ensurdecedor. Eu falei, cara, como é isso, cara? Ele, não, é sério, você não escuta nada. E aí você vai, depois de meia hora de não escutar nada, você começa a escutar uns estralos. Eu achei que a minha mente estava pirando e tal, sei lá o quê. E olha que eu não usei nada aquele dia, né? Você tá maluco, rapaz? Ele falou assim, cara, eram os sais estralando, quando dilatavam por conta do sol, e quando contraíam. Eu escutava, cara. Daí ele falava assim, não estou te zoando, cara, juro, eu escutei. Daí eu falei, caramba. Daí ele falou assim, aí depois de uns 40 minutos, aí eu pirei, porque eu comecei a escutar um barulhinho assim. E eu falei, não é possível, não tem nada aqui, tudo branco assim. E comecei a procurar esse barulhinho. Daí ele virou para o lado, ele achou um besouro. Ele estava escutando as patinhas do besouro no sal. Porque ele estava ali, na ausência de som, já por muito tempo. O ouvido dele se adaptou à ausência de som. No deserto, amigos e amigas, a gente não ouve nada. E o deserto nos força ao silêncio, ao damã. E quando nós somos forçados ao damã, os nossos ouvidos se abrem para a sensibilidade de ouvir coisas bem baixinhas que a gente não percebe no barulho do dia. Consequentemente, os nossos ouvidos, eles se abrem para sussurros, para o demamar, o sussurro de Deus. Elias não imaginava, mas ele entrou no deserto para poder ouvir o sussurro de Deus. E aqui vem a nossa terceira lição. Por quê? Quando a vida está difícil, a voz de Deus é um murmúrio. Porque quando nós estamos desesperados, Deus fala baixinho. Porque quando estamos no deserto, sozinhos, em dor, sofrimento, Deus não grita, Deus não fala alto, Deus fala baixinho, mesmo para que nós ouçamos. Porque Deus sussurra. Deus sussurra, não porque está distante ou fraco, mas porque Ele está pertinho. Ele está ali do seu lado. Deus sussurra porque está perto. Só sussurra quem está próximo, quem está presente, quem está ao seu lado. Ele sussurra, porque Ele é o Deus conosco. Eu nunca te deixarei. Eu estou aqui no deserto com você. Eu sofri por você. Eu amo você. Eu sou Deus conosco. Por isso, eu estou aqui no deserto com você. Tão perto, que você pode me ouvir e segurar na minha poderosa mão. É por isso que Deus sussurra. E aí o deserto se torna uma dádiva, quando nós colocamos nossa maior necessidade em dependência total de Deus, pois Ele se revela
sussurrando ao nosso coração. Eu tenho um jeito eu não sou tão bom em demonstrar afeto e amor assim. Sei que eu falho muitas vezes com a minha família. Sou meio frio, né? Mas eu tenho um jeito desde pequenininha, de comunicar algo para a Bela. Ela está até olhando assim para mim, assim, o que o papai vai falar agora? Assim. Mas desde que ela era pequenininha, ela começou a falar e começou a entender. Eu faço isso até hoje. Eu chegava no ouvido dela e falava assim, ei, eu tenho um segredo. Aí quando ela era pequenininha, pai, conta que é o segredo. Te amo. Aí ela, tá. Aí ela foi crescendo, toda vez que chamava ela, ô Bela, eu tenho um segredo. Ela, um segredo, pai, eu adoro segredo. Eu te amo. Pai. Aí depois ela foi crescendo, filho, eu tenho um segredo. Já sei, você me ama. Tá, mas deixa eu contar esse segredo. Eu te amo. E eu falava assim, porque eu estava perto. Não precisava gritar, não precisava chamar. Estava do lado. É assim que Deus faz com a gente. Por isso Ele sussurra. E é isso que eu oro, para que vocês compreendam e vivam o Deus conosco. Nós desfrutamos da presença de Deus nos montes, mas é nos vales que o conhecemos intimamente. Quando vagamos pelos desertos e ninguém nos entende, Ele se importa, Ele se revela. Não num furacão, num terremoto, num fogo, mas numa brisa, num sussurro divino. E por que um sussurro divino? Simples. Vamos dizer juntos, por que um sussurro divino? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ele sussurra, porque Ele é o Deus conosco, comigo e com você. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Nesse momento nós iremos preparar os nossos corações para a ceia do Senhor. Eu quero conectar o que a gente acabou de refletir